Fala galera! É muito bom dizer que há um ano esse é o Corte Seco, o drop semanal da TV Dimas. A riqueza religiosa e cultural de 10 terreiros de candomblé é mostrada no mais novo documentário produzido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Nós batemos um papo com Roberto Pellegrino, diretor de preservação do IPAC. Em 2012, nós fomos, houve uma abertura de um processo administrativo aqui, que a gente fizesse a patrimonialização, ou seja, tornar bens culturais em patrimônio cultural e material da Bahia de 10 candomblés, 8 em Cachoeira e 2 em São Félix. E então, quando você faz a patrimonialização no âmbito imaterial, que foi o caso desses candomblés, que a gente foi trabalhar num livro chamado Espaço Destinado às Práticas Culturais e Coletivas, o que é que acontece? Você faz um plano de salvaguarda, você pelo menos tenta pactuar um plano de salvaguarda e ações definidas de salvaguarda. E entre as nossas atribuições e o que o PAC deve fazer é promover o bem cultural que você patrimonializa, certo? E esse trabalho é o resultado disso. Então, esse filme vai mostrar os 10 candomblés que foram patrimonializados, que são os candomblés muito tradicionais, alguns do princípio do século passado, lá de Cachoeira. Nós temos os candomblés, 2 de São Félix também, então são candomblés de diversas nações, que isso é muito importante. Então tem o depoimento das pessoas que lideram esses candomblés, as pessoas que são os sacerdotes, ou as sacerdotisas desses candomblés, geralmente, ou então pessoas representantes deles. Tem todo esse lado, essa coisa da memória, de você ter todo esse trabalho. Eu acho que essa coisa do registro audiovisual tem esse lado maravilhoso, é de você ter aquelas pessoas ainda com você, apesar de elas não estarem mais. Vai divulgar aquele bem, você vai produzir material acerca daquele bem, os estudos que foram feitos, e esse estudo vai ser disponibilizado para a sociedade. Isso é a grande coisa. Baiano radicado em Los Angeles, Gabriel Bruni é roteirista de mão cheia e sócio fundador do Maquinário Narrativo. Um dos seus trabalhos foi semifinalista do Final Draft Big Break. Ele também recebeu a mais prestigiosa bolsa de estudos pelo seu roteiro The White Lobster. Nada melhor do que o próprio Gabriel para falar sobre suas andanças pelo mundo, Primeiramente, fora Temer, eu comecei a escrever para o audiovisual em 2007, quando eu entrei para a Rede Bahia. Mas nessa época eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já entrei na rede porque eu queria roteiro. A parte mais desafiadora de trabalhar com roteiro no Brasil é ter que convencer um tipo bem específico de produtor de que o roteiro não é um obstáculo à criatividade da obra. Então, às vezes, o roteiro é entendido como se fosse uma coisa enlatada, uma ideia de gringo. Mas isso tem melhorado bastante com a profissionalização do mercado, porque isso tem forçado os produtores a entender um pouco mais o roteiro e a entender o que está por trás de se contar uma história. Então, histórias como a do Lagosta Branca têm uma recepção muito boa aqui. É uma coisa muito legal. As pessoas têm um olhar aberto e uma empolgação até para desenvolver conteúdos, latino-americanos que dialoguem com essa audiência. Eu ainda continuo conectado com o Brasil através do Maquinário Narrativo. O Maquinário é um núcleo de roteiristas que eu ajudei a fundar em 2012, que tem feito um progresso muito bonito, eu acho. O que existe no Brasil é uma riqueza muito grande de histórias a serem contadas. A gente é um mercado novo em relação ao audiovisual e a gente está começando a encontrar uma voz que é nossa e que está ressoando, que está fazendo audiência, e isso é muito bom. E se ligue, de 20 a 26 de outubro, a Sala Walter da Silveira vai receber 2 mostras especiais. A primeira delas é dedicada ao grande cineasta alemão radicado nos Estados Unidos, Otto Preminger. Já a mostra Los Olvidados, com filmes da história do cinema que foram esquecidos pela crítica e pelo público, traz Cinzas no Paraíso, O Mundo de Andy,
Os ingressos para essas sessões custam apenas R$ 2 e você pode conferir toda a programação acessando dimas.ba.gov.br. Esse foi o Corte Seco. Eu falei parabéns.